Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 12 de dezembro, agora na Espanha, 11 horas e 12 minutos, no Brasil, 7 e 12 da manhã. Eu começo aqui pelo gráfico semanal, que está desenhando um corpo real tímido. É um tracinho aqui no gráfico, com pavios superior e inferior, pavios superior e inferior muito tímidos. É basicamente só um tracinho, um candle de indecisão no semanal, mas na banda de VWAP mensal a gente percebe que a gente foi beijar a lower sem esgarçar a lower. Já havíamos beijado a upper no candle de ontem, fizemos a máxima ontem em 17.270. A mínima nessa madrugada até agora ficou em 16.871. Não esgarçamos a lower, também não havíamos esgarçado a upper. A banda de VWAP mensal serve para ser trabalhada entre a upper e a lower. Seria preocupante se a gente esgarçasse aqui a lower, porque aí com certeza a gente buscaria o fundo imediatamente anterior, mas não foi o que aconteceu. A gente beijou aqui a lower, a mínima chegou a bater 16.871 e agora a gente está voltando de volta para o patamar da VWAP mensal. O que a gente precisa é migrar para a banda superior da banda de VWAP mensal, para aí sim tentar mais um esgarçamento da upper em direção ao patamar da VWAP do mês 11. No diário, a BTC segue se segurando na mediana do canal de Keltner, não deve perder a mediana. As três linhas do canal seguem levemente emborcadas para cima. O nosso alvo mais imediato segue plenamente vigente, que é o centro gravitacional da nuvem aqui na altura de 18.200, que se confunde com esse suporte aqui dessa camada congestional desenhada entre setembro desse ano e outubro desse ano. Ou seja, o nosso script segue sendo religiosamente cumprido. No intraday, a BTC está um reloginho suíço, bate na lower, volta para a VWAP. Agora a gente está acumulando aqui no patamar da própria VWAP. Eu vou buscar um ponto seguro de entrada. Ontem todos os sinais da sala fecharam rapidamente, justamente porque eu encontro pontos seguros de entrada. Bateu na lower ou bateu na upper, a gente oferta os sinais justamente para os assinantes saírem com lucro no bolso o mais rápido possível. E é isso que vai acontecer daqui a pouco. Na seara fática, o Banco da Inglaterra, o Banco Central Britânico, abre inscrições para receber os projetos que vão poder rodar a CBDC, a Coinbank Digital Currency, do Banco Central inglês. Tem uma série de requisitos mínimos para que os ecossistemas sejam elegíveis para essa função de rodar a CBDC britânica. Enfim, é o novo normal. Essa temporada de CBDCs, junto com a regulamentação do mundo cripto, são dois catalisadores brutais para iniciar uma pernada impulsiva da BTC em direção ao último all-time high, eventualmente até rompendo, já que não é só os CBDCs que vão emprestar liquidez para as DeFis, não é só a regulamentação que vai criar um tapete de pavimentação para a volta com força do capital institucional, mas também a própria tecnologia blockchain em si vai a partir de agora ser cada vez mais usadas, mais exploradas, vamos colocar assim, pelas Big Techs. É só ver o que o Twitter está fazendo. Agora, o protocolo de inteligência artificial, o ChatGPT da startup de inteligência artificial do Elon Musk, cujo algoritmo de inteligência artificial vai ser retroalimentado com fontes remuneradas em criptografia. Ou seja, a inteligência artificial está entrando pesado também no mundo cripto. Tudo isso vai impactar e catalisar uma nova pernada impulsiva da BTC. E o Do Kwon, o infame fundador da Terraform Labs, que quebrou, deixando um prejuízo de mais de 50 bilhões de dólares com B de bola no mercado cripto, estaria na Sérvia. Ele segue foragido, existe um mandado de prisão contra ele emitido pelas autoridades sul-coreanas, e agora tem uma reportagem aqui da U-Today dando conta de que Do Kwon estaria se escondendo na Sérvia. E a semana é agitada com uma audiência no Congresso norte-americano sobre o colapso da FTX, decisão do Federal Reserve e índice de preços ao consumidor, IPC norte-americano, que se vier acima do prospectado pelo mercado, pode balançar os mercados. Nesse momento, deixa eu ver quanto é que está a Nasdaq.
Nasdaq Futuro no nível da estabilidade, mais 0,18, BTC menos 0,72, ou seja, o mercado está ali com um pezinho atrás. Vamos ver como o mercado vai reagir. Agora a Nasdaq subiu para 0,20, futuros, né? Vamos ver como o mercado vai reagir a todos esses dados. A partir agora de segunda-feira começam a pipocar todas essas informações. E as últimas da Ucrânia, o Irã vem apoiando de forma brutal as forças militares russas, criando um novo bloco militar eurasiano, vamos colocar assim, o que estaria preocupando a OTAN, a zona do euro principalmente, e os Estados Unidos da América. Essa comunhão de esforços militares entre Rússia e Irã parece que veio para ficar. E o que significa a viagem de Xi Jinping à Arábia Saudita? Gente, muitos analistas estão dando conta de que essa viagem do Xi Jinping à Arábia Saudita é um verdadeiro divisor de águas, não só para o Oriente Médio, mas para o mundo todo, num contraste brutal com aquela viagem que o Joe Biden fez a Riad, que foi palco de uma série de bizarrices. Essa visita do Xi Jinping à Arábia Saudita foi saudada por jatos sauditas pintando as cores vermelha e amarela da bandeira chinesa nos céus de Riad. A delegação foi recebida com pompa e circunstância, vamos colocar assim. Os chineses precisam do petróleo saudita e o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, está mirando uma Arábia Saudita pós-petróleo. Eles querem a tecnologia nuclear da China, que vai compartilhar. O Mohammed bin Salman está dando conta de que vai transformar a Arábia Saudita num grande polo de produção de energia termonuclear para que toda aquela região siga prosperando mesmo num mundo pós-petróleo. E ele avisou também que não mais será um Estado servil clientelista de operações militares tresloucadas do Ocidente, principalmente do Oriente Médio. Ou seja, é a Arábia Saudita querendo dizer ao mundo que quer também exercer um protagonismo nessa nova configuração geopolítica mundial que foi startada com um reset financeiro e geopolítico que o Vladimir Putin promoveu. E a conexão e a interconexão entre Arábia Saudita, Rússia e China vai reescrever o mapa geopolítico planetário. E essa visita está sendo muito criticada por gestores ocidentais, mas sob um forte escrutínio de analistas que estão vendo nisso aqui uma mudança nas peças desse grande tabuleiro geopolítico mundial. Gente, a BTC, nesse cenário em que vem muitas notícias durante a semana, até que está muito resiliente, está caindo só menos 0,70 no nível ali da mediana do canal de Keltner. A gente está migrando forte em direção ao centro gravitacional da nuvem. É totalmente esperada e previsível essa movimentação. Sempre que vem uma notícia, uma semana recheada de notícias, é normal essa volatilidade de ficar beijando a upper e a lower aqui da banda de VWAP mensal. E provavelmente essa figura triangular que está se desdobrando aqui no gráfico diário vai explodir em direção ao centro gravitacional. Vamos ver, na projeção a nebulosidade avermelhada está perdendo espessura, o que indicia que os compradores estão retomando paulatinamente o controle da BTC. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.